Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre toda essa questão envolvendo essa briga tecnológica, econômica e principalmente de influência que a gente está vendo acontecer aí atualmente com os Estados Unidos e a China. Há sempre aquela história de que a China está próxima de passar os Estados Unidos e existe basicamente um fator chave que a China está na frente dos Estados Unidos e o Trump está tentando correr atrás, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre esse fator chave que envolve basicamente as terras raras e como o Brasil está bem posicionado nesse quesito, dado que aqui a gente possui vastas terras raras. A gente é o segundo país do mundo que possui mais terras raras, então a gente está bem posicionado nesse quesito. A única coisa que falta aqui pra gente em relação a terras raras é basicamente a questão da extração desses minerais, dado que a gente não tem os equipamentos tecnológicos necessários para a gente extrair esses minerais do nosso solo. Mas se a gente conseguir arrumar um meio de extrair esses minerais dessas terras raras, então o Brasil tem chance aí de passar por uma nova revolução econômica, por uma coisa que vai de fato aí dar um alívio aí econômico para as nossas contas públicas, para a nossa economia, entendeu? Mas só que, como você já percebeu, o Brasil é o segundo país que possui mais terras raras ao redor do mundo, porque o primeiro país que mais possui esses recursos naturais é basicamente a China. A China, ela é rica em recursos naturais, minerais essenciais para o desenvolvimento tecnológico, militar, econômico. Então, todos os recursos naturais, os minerais essenciais que são necessários para a criação dessas coisas, a China ali possui em seu território. Eu não sei a capacidade de extração, a tecnologia necessária para poder furar rochas carbonáticas, detonar e etc. Eu não sei se a China também não possui ou se possui, mas se eles possuem, então pode ter certeza que a vantagem deles sobre os Estados Unidos nesse quesito cresce ainda mais, entendeu? E é aquele negócio. As terras raras, mano, elas podem de fato trazer diversas aí disputas entre as potências ao redor do mundo, porque, como nós falamos, são recursos minerais essenciais para o desenvolvimento da sociedade como um todo, dado que esses recursos eles são usados em diversas áreas da nossa vida. Então, se você for olhar setor de aeroespacial, aviação, os caras que querem ir para a Lua, Elon Musk não quer ir lá para Marte, não quer colonizar Marte, então para ele criar os foguetes que vai ir para Marte, que vai ir para a Lua, ele vai precisar desses recursos naturais, desses minerais essenciais que são extraídos de terras raras. A mesma coisa no âmbito militar. Hoje a gente vê que existe ali uma corrida militar entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente ali comandado pelos Estados Unidos, que segue sempre aprimorando as suas defesas, sempre investindo no seu exército. Recentemente eu vi que eles estão investindo aí por ano cerca de $1 trilhão no exército deles. É o maior gasto militar disparado, entendeu? Nem a China nem a Rússia, se juntar as duas, não dá o gasto militar que os Estados Unidos faz sobre as forças americanas. E é claro que no meio de tudo isso daí, eles vão precisar de muito mineral essencial extraído de terras raras, porque se eles não tiverem esses minerais, então eles não conseguem avançar tecnologicamente. Os Estados Unidos, um dos principais motores que move ali o exército e a economia deles é a tecnologia. Se você for olhar hoje as principais empresas americanas, as 5 principais, você pode ver aí que são relacionadas à tecnologia, são relacionadas à IA, entendeu? Então, sem mineral essencial que será necessário para essas empresas e para esse desenvolvimento, pode ter certeza que eles não vão conseguir chegar muito longe. E a China,
ela possui essa vantagem porque ela já tem esses minerais em solo chinês, então eles só precisam extrair esses minerais para que dessa forma eles possam aí evoluir toda a indústria deles, desde a indústria bélica até a indústria econômica, tecnológica. E é por isso até que a gente está vendo que o Trump ele segue ali se movimentando ao redor do mundo em busca basicamente de conseguir novos acordos e negócios envolvendo recursos naturais. A gente viu recentemente que envolveu até mesmo a questão militar lá na Venezuela, entendeu? Basicamente por conta de questões envolvendo aí principalmente o petróleo, da onde empresas americanas, Chevron e ExxonMobil já vai começar a atuar ali no território venezuelano, mas só que atualmente o petróleo ele segue sendo ali um recurso natural essencial, mas só que existe já muita oferta de petróleo ao redor do mundo. Se a Venezuela começar a entrar nesse mercado, vai escoar mais petróleo ainda e o preço do petróleo tende a cair mais ainda. Caso, claro, as tensões lá no Oriente Médio não se intensifiquem e caso o Estreito de Hormuz não se feche, entendeu? Então, com isso a gente consegue perceber que o petróleo ele não é o bola da vez atualmente e no futuro a bola da vez tende a ser aí os minerais cruciais para a criação de tecnologia e manutenção de defesa. E esses minerais eles são oriundos das terras raras. E é por isso até que a gente está vendo aí toda essa questão envolvendo a Groenlândia, os Estados Unidos ali e tal. E se você for ver, a Groenlândia ela também é rica em terras raras. Eu não sei o tamanho da vastidão dessas terras raras, eu não sei se eles possuem muitas terras raras de fato, mas eles possuem alguma coisa ali, e é por isso que você já vê toda essa disputa global em torno da Groenlândia, porque eles são ricos em terras raras e também tem petróleo lá na Groenlândia. Só que além de ser rico em terras raras, petróleo, eles também são essenciais ali na localização geopolítica global, entendeu? Então, se você for olhar o mapa da Groenlândia, ele é bem posicionado tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto para o Oriente, para a Rússia e para a China. Então, quem botar base militar ali, quem botar míssil hipersônico, intercontinental ali, vai chegar no inimigo rapidamente e facilmente. Então, essa aqui é a principal questão envolvendo toda essa briga em torno da Groenlândia, que é basicamente a vastidão de recursos naturais e também a ótima localização geopolítica ali para todos os países que são potências e que podem aí no futuro, não sei, entrarem em guerra ou que precisam aí de facilidade locomotiva, como por exemplo a própria China, que estava criando a rota da seda polar pela Groenlândia, entendeu? Então, se a gente for ver, o mundo ele está se movimentando, todos os países estão se movimentando, as potências estão se movimentando e o Brasil não está se movimentando tanto, porém ele possui ali em suas mãos uma excelente oportunidade, uma grande oportunidade que envolve basicamente os nossos recursos naturais que nós temos aqui, principalmente as terras raras, entendeu? Esses minerais essenciais, dos quais nós temos mais de 17 tipos de minerais aqui no nosso solo, que são essenciais para a criação de tecnologia, criação de defesa e desenvolvimento econômico, algo que pode injetar aí bilhões na nossa economia nos próximos anos, tirar a gente do sufoco de fato. Você sabe aí como que está a nossa questão fiscal, a nossa questão monetária. Então, essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, e é por isso que eu peço novamente que você cobre o seu político. Ano de eleição, o que o presidente que
está se elegendo, o que o presidente que é pré-candidato vai fazer em relação às terras raras que o Brasil possui. A gente tem nióbio, a gente tem vários recursos naturais, vários minerais essenciais para o nosso desenvolvimento, minerais que a gente pode, é claro, vender para o mundo, mas só que a preços competitivos, entendeu? A gente não pode ser besta nesse quesito. E o que o presidente vai fazer? O que o político que vai ser eleito vai fazer? Isso daí vai ser tratado nos debates? Como é que vai ser? Então, cobre os seus políticos, a pessoa que você vai votar sobre isso daí, entendeu? Porque esse é um assunto que é de interesse de todos os brasileiros. Afinal, se você é brasileiro, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, então a gente tem direito de saber sobre o que vai ser feito em cima dos recursos naturais que nós temos aqui no nosso solo. O Brasil é seu, o Brasil é meu, o Brasil é dos brasileiros, e a gente tem o direito de saber o que os governantes vão fazer em relação a esse assunto, a esse tema extremamente relevante e importante, entendeu? Então é basicamente isso por hoje, mano. A gente vai seguir acompanhando mais de perto esse ano que você tá vendo aí que o ano mal começou, mas já tá movimentado, entendeu? Já tem várias coisas acontecendo ao redor do mundo. A gente vai sempre estar acompanhando essas coisas aí e conversando aqui de maneira descontraída. Não estou aqui para falar difícil, muito pelo contrário, estou aqui para aprender também. É por isso que eu falo sempre para você comentar aí a sua opinião, o que você acha sobre isso, entendeu? Porque além de passar a mensagem aqui, eu também estou aqui para absorver mensagens. Então escreve aí o seu comentário, que eu sempre vou estar lendo, sempre vou estar respondendo, entendeu? Então é basicamente isso aí por hoje. Deixa o like no vídeo, comentário, aí eu já pedindo de novo comentário, inscrição, e se junte a essa causa, porque aqui você vai sempre encontrar conteúdos que estejam relacionados a dinheiro, finanças, economia, negócios, investimento. Se está relacionado a dinheiro, você já sabe que a gente vai falar aqui nesse canal. Então se inscreve, se junte a essa causa, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.